Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso programa que já está no ar, com conteúdo muito especial para você. Mas antes eu quero te convidar para acompanhar as nossas redes sociais. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca mais tempo, se inscrevam lá porque tem vários temas importantes para você que eu sei. Você vai tirar muitas dúvidas através do programa Café e Conversa. Deixa lá a sua pergunta, o seu comentário, que já já nós vamos responder para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós convidamos o doutor Heraldo Marchetti Soares, ele que é advogado especialista em crédito rural e direito bancário. Ele já está aqui com a gente. Doutor Heraldo, seja muito bem-vindo. Que honra ter você aqui com a gente, tá bom? Opa, eu que agradeço aí a visita de vocês, antes de tudo aqui à nossa cidade e também ao convite, né? Fiquei bastante feliz aí, são assuntos aí que as pessoas precisam tomar consciência, né? Principalmente produtores rurais também, pequenos e médios empresários, né? Agradeço demais aí o convite de vocês, estou aqui à disposição, né? A esclarecer as dúvidas e tudo mais e poder ajudar bastante as pessoas aí nesse assunto financeiro que é tão importante. Com certeza vai ajudar muito, doutor Heraldo, porque o pessoal ainda não conhece ali os seus direitos, como conduzir uma questão como essa, não é verdade? Mas eu quero saber do senhor, doutor Heraldo, como surgiu o interesse em advogar na área agrícola, rural e bancária? Olha, eu sempre gostei muito de economia, demais, assim, né? Eu cheguei a fazer uma especialização em finanças na FGV lá em São Paulo, quando residi em São Paulo, sou daqui, mas fiquei um tempo morando em São Paulo, e a paixão do direito, né? Sempre gostei de direito e economia. E eu trabalhei também em uma instituição financeira lá em São Paulo. Então, assim, foi surgindo essa atenção, esse interesse com as instituições financeiras, com as instituições bancárias, e desde que eu me formei no curso de Direito, eu já sabia que eu queria partir para essa área de ajudar as pessoas na economia, né, de ajudar economicamente as pessoas. E devido a essa demanda bancária que existe tanto no setor agrícola, também no setor empresarial, então eu decidi advogar aí contra as instituições financeiras, ajudando as pessoas aí, principalmente em questões referentes a juros abusivos também, ou produtor rural nos benefícios de prorrogação de crédito rural, em defesa contra execuções, né, porque as instituições financeiras são grandes grupos econômicos e as pessoas precisam muito dessa ajuda, né? Então eu encaro isso também como uma missão, né, de conseguir levar essa consciência às pessoas e também defendê-las tanto juridicamente, né, em atuação judicial que o nosso escritório faz perante tribunais aí. Nós estamos em mais de 7 estados brasileiros hoje defendendo as pessoas, mas também pelo braço da negociação bancária, né? Algo que as pessoas muitas vezes elas não enxergam, né? Porque nós vivemos hoje no Brasil uma cultura muito grande assim, somente da briga, né? Somente do litígio, tudo é processo, tem que virar processo, e não necessariamente. Os problemas com bancos que produtores rurais têm, que pequenas empresas têm, também as pessoas, claro, esses problemas eles podem sim ser resolvidos através de negociações, através do braço extrajudicial, e não depender de tribunal, depender de juiz. Então nós atuamos assim em diversas vertentes, porque o foco é resolver o problema, né? O foco é resolver o problema. Muitas vezes os problemas são resolvidos sem briga judicial, né? Então eu encaro isso assim realmente como uma missão, como um sacerdócio de conseguir ajudar as pessoas a resolver esses problemas. O seu trabalho, em todos os sentidos, ele vai ali para transformar as condições, a situação dessas pessoas. Exatamente, porque quando nós paramos para pensar, muitos brasileiros já sofreram com dívidas, né, perante a bancos, e talvez a maioria dos brasileiros. A maioria a gente sabe. Exatamente, o grau de endividamento do brasileiro é muito alto. E assim, e nos últimos anos, principalmente, né, de 3 anos para cá, as dívidas rurais, elas têm aumentado. Os produtores, tanto agrícolas quanto pecuários, eles estão sofrendo muito, né? O governo também não está ajudando, essa eterna crise que o nosso país enfrenta. E em vista disso, as pessoas precisam de assessoria jurídica para saber o que fazer, né? Ou tanto no braço empresarial, uma dívida bancária pode falir uma empresa,
né? E às vezes a gente não olha isso, né? Ou o produtor rural, ele pode perder a propriedade agrícola dele se ele não fizer uma defesa correta ou se ele não souber como negociar a dívida dele, ou principalmente os produtores ainda, a grande maioria não sabe do benefício da prorrogação da dívida rural, e não saber disso acaba influenciando com que ela perca a sua produção agrícola, né? Muitas vezes ali ela tem o seu gado penhorado, por exemplo, aí no caso de pecuaristas, né? E assim por diante. Então, a dívida bancária, ela pode acabar com uma vida de uma pessoa, ou uma vida de uma família, né, de produtores rurais, uma empresa inteira, né? E a gente sabe que uma empresa tem muitas pessoas que dependem dela. Então, olhar para o bom senso, ter assim uma orientação de como conduzir uma forma de salvar essa empresa, de negociar as dívidas, ter uma assessoria séria ali nesse caminho, eu acredito que é muito importante, como o senhor está dizendo mesmo. Exatamente, a questão assim até de você salvar a sua família, né? Salvar a sua empresa, os seus funcionários dependem de você. Os funcionários que dependem tanto. Então o problema é muito maior assim. A dica que a gente sempre fala assim, né, para quem nos procura é enfrentar o problema, né? Seja judicialmente, se for preciso, ou então através de uma negociação correta, prudente, mas é preciso enfrentar o problema, porque se você deixar o problema ir aumentando, ir prosseguindo, pode ter penhora, né, dos seus imóveis, ali, dos seus bens, pode ter bloqueio de contas bancárias. Então, assim, você somente postergar não é a solução, né? O produtor rural, o pequeno empresário, ele precisa enfrentar o problema, tomar consciência de que ele precisa dar uma resposta, né? Ele precisa de uma responsabilidade perante todas aquelas pessoas que dependem dele, né? Então, assim, encarar as coisas verdadeiramente como são. Perfeito, doutor Heraldo. E quais os clientes que mais procuram o seu escritório? Sim, a gente está tendo muita demanda de produtores rurais, né? Conforme eu disse, assim, está tendo uma crise muito forte no agronegócio, né? O governo está deixando de fazer o seu papel, a gente sabe a questão das commodities, né? Os juros no Brasil e tudo mais. Então nós atendemos em dois braços, né? Um braço são pequenas e médias empresas e o outro braço são produtores rurais, produtores agrícolas e pecuários. Mas o que tem crescido mais a demanda são produtores rurais que eles já percebem que eles vão ter uma incapacidade de pagar aquele crédito. Então, por exemplo, eu sou um produtor agrícola ou pecuário, eu tenho um financiamento rural e eu estou vendo de que daqui a alguns meses, na data de vencimento desse meu crédito rural, desse meu financiamento, eu vou ter uma dificuldade de pagar ele. E essa dificuldade, ela veio por algum motivo, né? Algum motivo que aconteceu na minha produção agrícola me impediu de pagar esse crédito. Daqui a um mês, daqui 2 meses, talvez até ano que vem, e aí eu preciso agir, né? E essa dificuldade, ela gera o benefício da prorrogação do vencimento do crédito. Então, por exemplo, o meu vencimento do meu financiamento, que eu tomei lá no ano passado, ou talvez até em outro ano, ele vai vencer mês que vem. Mas eu, produtor rural, eu tive um prejuízo muito grande, seja frustração de safra, quebra de safra, seja dificuldade de comercialização ou qualquer outro evento, doença de solo. Hoje a gente sabe até assim, questões climáticas também, tem muita perca aí nas lavouras. Totalmente. A lei, ela fala que qualquer tipo de prejuízo, né? Doença de solo, questões climáticas, choveu demais, choveu de menos, o gado emagreceu, qualquer coisa já abre esse espaço para o produtor ter esse benefício da prorrogação do crédito. Então, por exemplo, se o meu crédito ou vencimento vai ser mês que vem e eu tive toda essa problemática na minha produção, na minha comercialização, pela lei eu vou poder prorrogar para quando eu tiver o dinheiro para pagar. Então, por exemplo, olha, eu preciso de 4 anos para me reestruturar e fazer esse pagamento. Então, o produtor rural ele vai ter direito à prorrogação dos 4 anos para que o que pague o crédito seja a rentabilidade da produção dele e não propriedade, não o gado dele. Não o que ele tem ali, que já é um bem que ele tinha antes. Doutor, e como que faz para comprovar esse prejuízo? Como que o produtor rural, agrícola, ele comprova esse prejuízo diante do banco para ele não ter perdas?
Exato, é necessário um laudo técnico, né? O benefício da prorrogação de crédito rural, ele é feito conjuntamente entre dois profissionais, que é o advogado, né, a parte jurídica, né, a parte legal, a parte das leis, e a parte técnica agronômica. Né? Então, com a junção dessas duas partes, dessas duas ciências, o produtor rural vai conseguir ter esse benefício. E essa comprovação, Adriana, ela é feita através de diversos meios de prova. Né? Por exemplo, eu tive um problema ali na minha produção. Então, pode ser fotos da tragédia que eu tive ali. O registro já é uma prova. O registro, por exemplo, fora essa parte técnica agronômica, notícias, né, notícias que provam ali que aquela região teve algum problema climático, alguma seca, por exemplo, estiagem, né? Até questões além, por exemplo, questões de georreferenciamento, né? Fotos de drone, por exemplo, fotos de satélite, que ajudam a provar. Então nós vamos levar todo esse material diretamente ao banco sem processo, né? Não existe processo judicial aqui por enquanto. E aí vai ocorrer tratativas extrajudiciais com o setor de negociação do banco, e aí foge até da agência. Né? Essas questões, elas não ficam na agência bancária. Quando o produtor rural ele tem uma assessoria jurídica, já se avança para outra hierarquia. Né? Para quem não sabe, o banco ele é feito de várias hierarquias. Então tem a agência, tem o setor de cobrança, tem o setor jurídico e por aí vai. Né? O banco é uma grande instituição bastante complexa. Então, quando o produtor rural ele contrata um advogado especialista em financiamento rural, as coisas já se avançam, né? Já vai para outra instância e é feita uma negociação lá. Se mesmo assim o produtor rural não conseguir essa prorrogação, aí sim é preciso ir para a parte judicial. Né? E aí o advogado vai atuar nos tribunais. Ele vai juntar todo esse material que ele fez, juntamente com um agrônomo, com um especialista agrícola, pecuário, e pedir ao juiz. Né? E aí a gente sabe, é outro ponto assim, fundamental que o produtor rural ele é obrigado a saber disso. A lei brasileira protege o produtor rural. O produtor rural ele é especial. E isso é antigo, não é de hoje. A lei do crédito rural é de 1965, é muito antiga. Né? Só que isso acaba sendo abafado e os produtores não têm esse conhecimento. A maioria não tem esse conhecimento mesmo. Ô, doutor, e as vantagens da renegociação do crédito rural? Quais são elas para ele renegociar? Isso, eu costumo assim, explicar para os clientes que existe diferenças entre a renegociação e a prorrogação. Né? Isso precisa ser muito bem pontuado, porque a renegociação, na maioria das vezes, ela é desvantajosa, porque o produtor rural, ele vai sozinho à agência bancária, e infelizmente os bancos eles trabalham assim, eles trabalham dessa maneira. Eles não vão conceder de imediato a prorrogação ao produtor, na maioria das vezes. Então, Adriana, ele oferece uma renegociação. Só que essa renegociação, quando o produtor vai lá, ele é transformado em outro contrato. Então, eu, produtor rural, eu tomei um crédito agrícola, que ele é especial pela lei brasileira. Então, os juros do produtor rural, ele é mais baixo que o resto da população. Ele é mais baixo que as empresas e por aí vai. E aí, quando o produtor vai sozinho à agência bancária, esse crédito especial de 4%, 5%, 6% ao ano, ele é renegociado, ele é transformado em um novo contrato. E aí ele vai transformar esse contrato num crédito comum, fora de todos os benefícios que o produtor rural tem. Só que isso daí é muito perigoso, porque, por exemplo, eu, produtor rural, eu tenho ali um crédito de 8% ao ano, que é um crédito bom aos níveis brasileiros, digamos assim. Ele vai ser transformado num crédito comum de 15%, 18%, 20%. E aí o que significa? Vai virar uma bola de neve, porque você sair de um crédito especial
que é o crédito agrícola pecuário, de 7%, 8% ao ano, e ir para um crédito de 20% ao ano, 24%, 25%, concorda que vai virar uma bola de neve? Vai. E pagar fica mais desafiador ainda. E pagar vai ser mais desafiador. Então, a renegociação ela é diferente da prorrogação de dívida. A renegociação transforma num novo contrato, com novos encargos, com novos juros. É muito perigoso. Agora, a prorrogação de crédito rural é simplesmente mudar o vencimento. Então, se eu tenho um crédito que ele vai vencer mês que vem, todo esse vencimento ele vai ser transportado para outro mês, para outro ano, daqui 3, 4, 5 anos, e até os encargos vão ser prorrogados. Então, eu, produtor rural, não vou pagar nada agora, porque a minha capacidade de pagamento foi afetada, né, devido à minha crise, ao problema de solo, problema agrícola e assim por diante. Então, assim, o produtor rural precisa saber disso. A prorrogação é diferente da renegociação. A renegociação, na maioria das vezes, ela é desvantajosa. Agora, a prorrogação, ela é de direito, né? A lei do crédito rural, ela autoriza isso. As normas do Banco Central autorizam, né? Existe também o Manual de Crédito Rural. Para quem não sabe, o Manual de Crédito Rural é uma norma do Banco Central do Brasil, né? O Banco Central do Brasil, ele regula todo o sistema bancário no Sim. Brasil, e ele tem uma norma específica para o financiamento rural. E essa norma específica, principalmente lá no item 2.6.4, ele autoriza o produtor ao direito a prorrogar isso, de acordo com toda essa crise, qualquer prejuízo que a gente está falando. Então, assim, a instituição financeira não pode negar a prorrogação. Você, produtor rural, teve qualquer crise, qualquer prejuízo de venda, de preço, de clima, qualquer que seja, a instituição financeira é obrigada a prorrogar isso. É verdade que os bancos reduzem os juros das dívidas? Sim, mas depende muito da situação, né? O banco, numa negociação, é capaz sim de reduzir esses juros. Por exemplo, se o produtor rural, que tem esse crédito especial de 7% ao ano, 8% ao ano, o banco coloca para ele um crédito de 15%, de 16%, ele tem direito sim à redução desses juros, né? Isso também, se não for por negociação, a gente consegue através de uma revisão de contrato bancário, né? Existe uma famosa ação, que é a ação revisional, que a gente fala, né? Que através da matemática financeira, juntamente com as questões jurídicas, vai pedir aos tribunais, né? Ao tribunal específico, para que readeque esses juros que o produtor rural obteve ali, né, que é um juro indevido. E assim, até saindo só um pouquinho dessa parte rural, o pequeno e médio empresário, ele também tem esse direito. Ele não tem tanto benefício quanto o produtor rural, né? Porque pela lei o produtor rural é que nos alimenta. É verdade. Né? Sem o produtor rural, sem o financiamento agrícola, nem esse café aqui a gente vai tomar. Com certeza. Né? Tudo vem do setor agrícola, né? Então é por isso que a lei considera o produtor rural como especial, tá? Doutor Heraldo, fala para o pessoal agora que está nos acompanhando onde é o seu escritório, para o pessoal que está com dúvida, não sabe ainda de todos esses direitos, né, que o produtor rural tem. Isso, a nossa sede é aqui na Avenida José Luiz Franco da Rocha, 800, mas nós atendemos também em todo o Brasil. Nós estamos aí de 7 para 8 estados já indo, né? Hoje é possível atender a qualquer lugar do país e do mundo, né? A nossa assessoria chega e é isso, é muito satisfatório, né? Conseguir atender ao produtor rural, aos pequenos e médios empresários também, porque na verdade a gente vê que nós dependemos disso, né? Então, por exemplo, se o setor agrícola vai mal, nós não temos alimento na mesa. Então não tem como assim, a gente precisa proteger essas pessoas, né, esses empreendedores. Precisa ter alguém que tenha esse olhar, essa responsabilidade, porque em alguns estados o pessoal nem sabe tudo isso que o senhor compartilhou aqui com a gente, todas essas informações. Sim, perfeito. E na instituição bancária, assim, infelizmente a gente sabe, né, os bancos eles são grandes grupos econômicos que acabam muitas vezes mandando no país, né? E o produtor agrícola e pecuário muitas vezes acaba ficando de mãos atadas, principalmente se ele tenta algum tipo de negociação na esfera da agência,
né? Então acontece aí muito abuso de informação, por exemplo, né? O banco não esclarece essas informações. Muitas vezes nem os funcionários do próprio banco sabem, por exemplo, do benefício da prorrogação que eles têm. Ou às vezes também é má fé, né? Muitas vezes é má fé. Então, as instituições bancárias, elas precisam ser mais transparentes. Elas têm o dever de informar corretamente e tudo mais. Então, assim, nós precisamos, de fato, proteger essas pessoas, né? Conscientizá-las, mostrá-las ao direito que elas são assistidas pela nossa própria sobrevivência, né? Por exemplo, o setor agrícola é mais de 30% do PIB, né? Isso reflete na economia, não só no nosso cafezinho, com certeza, na nossa reflete alimentação. mesmo. Doutor Heraldo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu sei que para quem tem dúvida, para quem está aí precisando de uma assessoria jurídica nesse setor, é só procurar o senhor lá no seu escritório e através também das suas redes sociais, que a gente vai deixar na tela para vocês. Quero te agradecer pela oportunidade, viu, de vir aqui e compartilhar com a gente todas essas informações que eu tenho certeza que são muito importantes para quem tinha dúvidas sobre aí crédito, sobre uma proteção aí para o pequeno, grande, médio agricultor. Eu que agradeço, Adriana, e nós também temos nossas redes sociais, nosso canal no YouTube lá também, pode deixar as suas dúvidas, vai ser um maior prazer poder atender as pessoas, tá bom? Com certeza, quero te agradecer mais uma vez, agradecer você que está nos acompanhando, dizer que temos um prazer imenso levar esse programa cheio de informações para vocês.